Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Pedro Eber, está falando do Japão. Prazer recebê-lo aqui. É muito legal conversar com alguém lá do outro lado, né? Ainda não falei com ninguém no Japão no canal. Então, é uma honra também trazê-lo aqui, recebê-lo aqui no canal, né? E eu sei que você tem um estudo em filosofia aqui no Brasil e depois estudou nos Estados Unidos e agora está no Japão, né? Mas se você quiser contar um pouco para a gente começar a conversa, né? Como é que foi sua trajetória de estudos, né? Os interesses até você chegar aí onde você está hoje, para a gente começar. Bom dia aí, Pedro, e para quem está assistindo também, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, boa noite, bom dia para você aí, Caio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente estava em contato aqui nesses últimos meses, desde que você me escreveu, acabei procurando o canal e assistindo alguma das lives. Foi muito legal ver como a gente estava falando aqui, esse panorama geral aí da filosofia no Brasil, agora nesse momento de quarentena. É uma boa hora para dar essa mapeada. Foi bom ver também muita gente conhecida, velhos amigos aí no canal. Mas então, vamos assim, começando, eu vou... essa história acaba sendo muito longa, mas ela serve também para a gente ir interrompendo no meio e falando das questões mais filosóficas mesmo que tem nesse caminho. Pois é, eu estudei no IFIX, né, como a gente estava falando, e depois acabei fazendo meu mestrado na PUC, e nesse meio fui para a Alemanha algumas vezes, estudar lá em Freiburg, e a partir de lá começou esse meu interesse no Japão. Bom, foram duas coisas. Uma foi interesse no pensamento político do Heidegger, que até então não era uma grande parte do meu foco no interesse pelo Heidegger, que começou já desde o início no IFIX, por essa tradição heideggeriana que era muito forte lá, né, como nessa época. Mas aí, em Freiburg, entre Freiburg e Estrasburgo, na verdade, teve esse lado político do pensamento do Heidegger que foi aparecendo como muito importante, inclusive pelo contraste lá da experiência do que era a universidade na Alemanha, o modo de estudar o Heidegger no Brasil, e o outro modo muito diferente também na França, né? Logo do outro lado da fronteira, que eu ia de vez em quando assistir os seminários do professor Lacoulabart. Também tinha o Nancy lá, mas que na época tinha sido operado, não estava dando aula. Então, nesse ambiente aí nasceu essa curiosidade, enfim, interesse por esse aspecto político, que acabou me levando depois para o mestrado na PUC, e, ao mesmo tempo, esse lado dessa conversa, né, do Heidegger com esses filósofos japoneses que vieram estudar com ele, e a ideia dessa importância para o pensamento do Heidegger e para uma certa, não só para ele, mas eu acho que para uma grande parte da filosofia alemã, enfim, europeia, moderna, principalmente começando com Hegel, de algum modo, né? Dessa ideia, dessa visão de uma história mundial, mas principalmente uma história europeia, uma história ocidental, como parte de um movimento de formação do pensamento filosófico, né? Então, como é que essa ideia de Ocidente, no fundo, tinha uma importância que não era só histórica, mas ela era, para eles, fundadora de um certo modo de pensar. Então, pensando nisso, ao mesmo tempo, acho que foi muito quase que um choque cultural filosófico da ida para a Alemanha. A gente estava falando um pouco disso antes, né, dessas tradições filosóficas no Brasil. Acho que no IFIX a gente estudava muito pensadores alemães,
e de uma maneira muito próxima, acho que até por um aspecto que eu acho muito bom até hoje da formação que a gente teve lá, que foi realmente isso da leitura de texto, que, enfim, em inglês as pessoas falam de close reading, mas de realmente ler os originais filosóficos e não comentadores, assim, uma coisa de sistematização. Então, esse contato direto, eu acho que nos dava uma ideia de proximidade muito grande com os pensadores da história da filosofia, inclusive o Heidegger, que era, enfim, a perspectiva mais presente lá. Chegando na Alemanha, eu acho que um dos choques que, para mim, ficou muito forte era uma certa distância cultural da realidade a partir da qual aqueles pensadores formularam as suas questões, o modo de ver o mundo, a partir de onde eles começaram aquela problematização filosófica que tem essa tendência, essa direção de universalidade, mas, ao mesmo tempo, sempre parte de uma realidade particular, né? E eu acho que, a partir disso, essa questão dessa ideia do Ocidente ficou muito forte, inclusive no sentido de, bom, será que o Brasil é realmente parte do Ocidente, né? E a gente, no IFIX, eu acho que, de modo geral, quem está envolvido com filosofia no Brasil acaba meio que partindo desse pressuposto de que o Brasil, por causa de uma tradição linguística e tal, e por causa do modo como o Brasil sempre se entendeu como uma continuação da Europa, né? Acaba se vendo muito como ocidental. Mas será que é mesmo assim? Né? Eu acho que, hoje em dia, isso é algo que é muito mais questionado, inclusive, né? É muito mais problematizado. Hoje em dia, eu acho que as gerações atuais que estão estudando no Brasil têm muito mais presente esse caráter problemático aí do pertencimento ou não do Brasil ao Ocidente. Mas, no campo da filosofia, pelo menos naquela época, isso não era uma coisa tão acentuada. E, a partir daí, veio para mim esse interesse nesse outro do Ocidente, que era o Japão. E um outro muito presente na filosofia do Heidegger, sobretudo, né? Que teve esse encontro direto com esses filósofos japoneses que foram estudar com ele lá. Mas, então, a coisa começou por aí. Uhum. E aí você foi atrás desses autores, os autores japoneses. E aí a Pois é, aí língua, eu como é que fui... foi esse processo também? Pois é, então, aí depois de voltar para o Brasil e escrever o mestrado, que depois foi enfim, modificado um pouco, o livro que eu publiquei pela PUC, sobre o pensamento político do Heidegger, eu comecei a me interessar realmente por enfim, por essa relação do Heidegger com esses pensadores japoneses e também por como esses pensadores japoneses experimentaram esse contato com a filosofia alemã, né? Eu acho que, quase que de um certo modo, não é assim, né? A coisa não aparecia para mim desse jeito, mas a gente pode dizer que quase que tinha um sentimento de não exatamente uma identificação, mas uma ideia de que havia uma certa semelhança entre esse movimento nosso, né, de vir do Brasil para a Alemanha para estudar com esses pensadores alemães ou outros europeus, no caso franceses, e esse movimento que esses pensadores japoneses fizeram na época, no fundo, antes da Segunda Guerra, principalmente, e em que eles foram para a Alemanha, uns pensadores que eram, falar mais um pouco deles depois, mas, enfim, eram estudantes de uma certa elite intelectual do Japão, que já estavam estudando filosofia ocidental, tinham um conhecimento já muito grande, e foram, antes da guerra, então, nos anos 20 e 30, principalmente,
procurar esse conhecimento, esse contato direto com a filosofia alemã, e eles experimentaram também um choque cultural de um modo muito mais forte, inclusive. Tem histórias muito interessantes aí. Mas, enfim, então foi uma busca aí dessa outra perspectiva sobre a filosofia alemã, que, inclusive, problematizasse o modo como o Heidegger colocava esse lugar do pensamento japonês como uma alteridade completa, como aparece, por exemplo, no texto dele sobre o diálogo dele com o japonês, com o pensador japonês que foi visitá-lo lá. Mas, então, aí, a partir daí, eu resolvi, eu estava, nessa época, pensando em fazer o doutorado na França, inclusive, com Lacoue-Labarthe, e apareceu essa possibilidade de estudar no Japão. Tem uma bolsa do governo japonês que eu comecei a ficar curioso com essa possibilidade, fui atrás disso e vi que tinha essa bolsa do governo japonês para quem já tinha terminado o mestrado. E então, realmente, era exatamente o momento que eu estava, aí eu pedi essa bolsa e consegui vir, e vim para cá no ano 2000. E aí eu estava com um projeto o meu projeto de pesquisa era para estudar esses filósofos japoneses dessa chamada Escola de Kyoto e, ao mesmo tempo, essas questões do Ocidente a partir do Heidegger e, sobretudo, Derrida, que era uma outra direção também que ficou muito marcada para mim, lendo o pensamento político do Heidegger. Eu acho que o comentário, a crítica do Derrida ao envolvimento político do Heidegger e como que ele leva isso a uma crítica da tradição filosófica em geral, e não só aquela questão Heidegger era nazista, não era nazista e tal, aquilo ficou também como uma das direções importantes que eu queria levar adiante naquele momento. Então, nessa época, eu vim estudar no Japão com professor, filósofo derridiano, que tinha estudado com Derrida por alguns anos na França e era uma figura muito, muito presente, não só na academia, mas também no debate político no Japão naquela época. E isso foi muito interessante, eu acho, porque foi esse momento de vir, essa primeira vinda para Tóquio, foi um momento realmente de inflexão muito grande em vários sentidos. Eu acho que, primeiro, porque essa vontade de conectar o pensamento filosófico com o momento político, com a situação política atual e os debates que estavam acontecendo no momento, isso, esse professor, que se chama Takahashi Tetsuya, realmente apareceu como uma figura que fazia isso de um modo muito interessante. Talvez, hoje em dia, um modo, enfim, eu acho um modo talvez muito derridiano demais para o meu gosto, mas, enfim, ele tinha um modo de trazer a filosofia para esse debate político de um modo muito eficiente, eu acho, efetivo, e que hoje em dia eu acho que é algo muito mais comum, mas na época não era tanto. E ele, inclusive, participava de, enfim, debates sobre o julgamento de Tóquio, ou quando veio o filme Showa, foi passado no Japão, enfim, sempre participando de coisas na televisão e tal. Nessa época não tinha lives e outras coisas, mas me pareceu enfim, uma figura que acabou me influenciando bastante nesse sentido. Ao mesmo tempo, houve o maior choque que teve para mim, eu acho, esse primeiro período no Japão, foi ver que esses pensadores japoneses, que no projeto que eu formulei, inclusive, a minha ideia era ver como o Ocidente era pensado desde fora, eles não estavam fora em sentido algum. Quer dizer, há uma diferença, mas essa diferença que era formulada filosoficamente
sobretudo a partir do ponto de vista europeu, como essa alteridade radical do Japão. O Japão é inteiramente outro, o Ocidente tem a filosofia do ser, o Japão tem a filosofia do nada, e essa associação imediata do Japão com o Zen budismo, isso aí realmente não se sustentava. E eu lembro, inclusive, de conversas com colegas japoneses no departamento de filosofia, falando, não, eu estou estudando isso e tal. Eles falam, caramba, mas esse lado do pensamento do Heidegger, Derrida e outros, esse lado aí é meio complicado. Eu falo, mas não, como assim? É complicado aí? E uma coisa que me pareceu curiosa nesse momento é que muitos desses estudantes, eles meio que eles evitavam esse lado, porque falavam, não, isso aí eles estão falando besteira, mas isso não levava a um questionamento de como que esse tijolo meio faltando, ou meio capenga, aí, no edifício, na construção filosófica de pensadores como Hegel, Heidegger, Derrida, o primeiro Derrida, sobretudo, depois o Derrida não está muito interessado nisso. Como é que isso não levava a um questionamento mais sério de como que você problematizando a ideia, basicamente, dessa unidade do Ocidente, acaba que tem muitos outros aspectos da filosofia, enfim, desses pensadores europeus, que tem que ser problematizado também. E então a minha pesquisa foi mudando um pouco de direção nesse momento. Enfim, não no sentido de, bom, como é o Ocidente visto desde fora, mas como é que se construiu essa ideia de um dentro e um fora, essa separação radical aí, como é que, no fundo, enfim, para falar de um modo quase derridiano, talvez, mas como é que se transformou a diferença em alteridade no discurso filosófico europeu? E as implicações, não só filosóficas, mas políticas disso. Então, foi por aí que o meu... enfim, eu continuei a pesquisa, e isso que acabou me levando aos Estados Unidos. E acabou me levando aos Estados Unidos também por um caminho muito estranho. Nunca imaginei que eu fosse fazer doutorado nos Estados Unidos. Enfim, sabe, no Brasil, a gente que estuda filosofia, os Estados Unidos não é uma referência imediata, de modo algum, talvez hoje um pouco mais, mas na época, justamente porque tinha esse filósofo japonês chamado Naoki Sakai, que estava dando aula em Cornell, e eu acabei lendo os textos dele e falei, tá aí, aqui tem alguém que realmente está levando esse questionamento nesse sentido que me parece assim, necessário a partir dessas conclusões, dessa problemática dessa construção, dessa ideia de Ocidente na filosofia. É uma problematização, é uma coisa que, enfim, foi feita, né, na literatura. A gente pega gente como Eduardo Said e tal, que problematizou muito essa questão do orientalismo, dessa projeção desses estereótipos europeus no Oriente, né? E como que isso teve uma importância fundamental no discurso da literatura, da política, desde o século, principalmente 18, 19, mas que no âmbito propriamente filosófico, eu acho que ainda não tinha sido levado tanto à frente. Mas, enfim, nesse sentido, acho que a pessoa que realmente tomou isso do modo mais... tomou essa questão mais a sério foi o Sakai, enfim, na trajetória dele. E aí eu fui fazer o doutorado lá em estudos japoneses, em literatura japonesa, né, oficialmente, como a gente tinha comentado antes aqui. E agora, você sabe que o doutorado nos Estados Unidos tem uma coisa que você, enfim, tem você faz um monte de aula, né? Muito mais do que na Europa. O doutorado realmente você faz uma tese só. No Brasil a gente faz um pouco de aula,
nos Estados Unidos você quase que faz um outro, não é exatamente uma outra graduação, mas em termos de quantidade de curso é quase isso. E que eu acho que se tivesse sido em filosofia teria sido um pouco uma repetição, mas como foi num outro campo, foi muito legal, deu uma abertura aí em termos de, enfim, estudar mais propriamente a literatura japonesa, que não foi o que eu estudei quando eu estava aqui, que eu estava realmente num departamento de filosofia, mas ainda assim a grande parte do que a gente discutia mesmo em Cornell nessa época era o pensamento filosófico japonês dos anos 30 e questões do imperialismo japonês nessa época também. Aí isso foi um outro âmbito aí que se abriu como parte desse questionamento do posicionamento desses filósofos japoneses que eu estava estudando. Enfim, também surgiu a partir daí, desse pessoal da escola de Kyoto. Coincide com a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha, na Itália, essas coisas. Exatamente. Pois é, e essa enfim, é um momento muito interessante aí, né, dessa história no mundo todo, e que a coisa na Europa, principalmente em torno do pensamento do Heidegger, né, se coloca a partir da adesão dele ao movimento nacional-socialista, tal, coisa quando ele se torna reitor e faz aquele discurso em que ele está tentando, como um comentador falou, guiar os guias da revolução, né? Mas para o Heidegger é interessante que isso aí era meio eu acho que passa muito por o Heidegger tinha uma certa, enfim, como dizer, politicamente ele era um pouco ingênuo, assim, não para desculpá-lo de modo algum. Acho que isso pode ser muito problematizado e tem uma adesão também que a gente que enfim, não é totalmente ingênuo, ele sabia do que estava acontecendo, eu acho, do que era o nacionalsocialismo, mas eu acho que a ingenuidade passava pela ideia dele achar que podia guiar a Revolução Nacional Socialista. Tinha uma coisa assim, que era impossível, ele não era nada enfim, o Hitler não estava nem aí para quem era Heidegger, né? Então, eu acho que ingenuidade nesse sentido, não dele ter sido enganado ou não saber em que ele estava entrando, mas esses pensadores japoneses tinham alguns deles tinham uma posição muito mais influente na política do que alguém como Heidegger na Alemanha. Então, nesse sentido, a ingenuidade do Heidegger, nesse sentido que alguns desses pensadores da chamada Escola de Kyoto vieram a ocupar posições importantes de formulação de políticas do Império Japonês. Inclusive, alguns vieram a ser, enfim, ocupar a posição de formular políticas educacionais para as colônias, mas ainda assim não estavam também no centro, não estavam no topo dos, sei lá, dos policy makers aí da época, mas estavam muito mais próximos, eu acho, do ambiente político. E a escola de Kyoto, né, ela começa com a figura mais central, assim, fundadora, é o Nishida Kitaro, que era um filósofo, enfim, no final do século XIX, começo do século XX, que era muito, enfim, tinha um grande conhecimento de filosofia europeia, mas também do pensamento zen budista, e ele dava aula na Universidade de Kyoto, que era o grande centro do pensamento, onde se juntava enfim, a elite intelectual ali dessa época.
hoje em dia, ou depois da guerra, no Japão, enfim, os filhos da elite, assim como no Brasil, vão estudar, sei lá, direito, uma coisa assim. Mas nos anos 30, a filosofia era o lugar principal do debate acadêmico, intelectual em geral. E então, se formou um grupo de intelectuais muito importantes, alunos do Nishida nessa época, desde os anos 20, Tanabe Hajime era um deles, e tiveram, enfim, Watsuji Tetsuro, tem vários outros pensadores, o próprio Kuki Shuzo, que é de quem o Heidegger fala muito, que era uma figura também parte de uma certa, enfim, antiga nobreza japonesa aqui, e que o Heidegger parece que admirava isso muito nele. Eles foram então estudar na Europa a partir dos anos 20. Nishida já era professor e tal, ele não chegou a fazer esse estágio europeu, mas eles foram, era uma coisa muito mais complicada, né, do que hoje em dia. Quem foram, iam passar 1, 2 anos, e voltaram. É muito interessante ver, principalmente Tanabe, que é talvez a figura mais interessante filosoficamente, inclusive politicamente também, com uma perspectiva muito crítica, alguns deles, ao engajamento do Heidegger no nazismo. E eles se viam como, vamos dizer, eles nunca, a maioria desses pensadores nunca aderiu a uma espécie de a um nacionalismo tão raso e nunca se iludiu tanto com esse movimento nacional socialista, fascista, como Heidegger, mas eles tentaram também, de algum modo, mudar os rumos do Império Japonês desde dentro, pode-se dizer. E com mais ou menos sucesso, mais do que o Heidegger, de um certo modo, mas o fato é que eles se envolveram muito com uma certa retórica imperialista japonesa e ajudaram na formulação de certas bases do que veio a ser, enfim, o Império Japonês, ou a chamada esfera de coprosperidade do leste asiático, que era um eufemismo usado pelo governo japonês para falar da dominação deles, enfim, de grande parte do leste da Ásia, né? Então, isso foi grande parte do que, enfim, das questões que a gente discutia muito em Cornell, mas nesse momento, enfim, algo que eu sempre volto a isso, mas nesse momento eu também já estava querendo sair um pouco desse âmbito dos anos 30, né? E toda essa discussão que, no fundo, enfim, ela fica girando em torno do nazismo, fascismo, imperialismo japonês e tal, e eu acho que é um momento muito importante para a gente entender tudo que veio depois, mas também não é suficiente, né? No sentido de que, bom, e depois da guerra, como é que todas essas questões se rearticulam, né? E foi a partir daí que eu fui me encaminhando para o pensamento do pós-guerra, e inclusive os movimentos políticos de 68, e que depois veio desembocar no que eu estudei no campo lá da crítica de arte. Muito boa essa trajetória. E aí, no pós-guerra, você falou 68 no contexto europeu, no contexto brasileiro, no contexto japonês, em tudo isso, porque o mundo todo se reconfigurou, né? Aí, como é que você... Pois é, então, justamente no contexto europeu, no contexto brasileiro, no contexto japonês, em tudo. Então, 68, né, acaba que é um outro momento, né, por isso que, inclusive, um dos temas que me interessou muito, já desde antes, essa questão da contemporaneidade, né? Contemporaneidade não só no sentido do atual, do presente, mas da simultaneidade histórica, né? Como é que esses movimentos acontecem
no mundo todo, mais ou menos ao mesmo tempo. E eu acho que esse diálogo, essa sintonia que se forma em certos momentos é algo que enfim, é um aspecto da história e da interação enfim, transnacional que me parece que é crucial assim da gente entender, inclusive para a gente poder sair dessa visão reducionista de que tudo que acontece em lugares como o Brasil, como o Japão, é por influência, né, do que está acontecendo na Europa. Pelo contrário, eu acho que claro que a influência existe, mas há movimentos mais complicados do que essa influência, que inclusive é algo que a gente não sabe muito bem o que é. É quase que uma caixa preta, né? Quando diz, isso aconteceu por influência disso. Mas o que é influência exatamente, né? Então, 1968 é um desses momentos em que muitas vezes essa história é contada como aconteceu na França e aí por influência da França aconteceu em outros lugares. Bom, mas o que estava acontecendo na França também tinha muito a ver com o que estava acontecendo na China, né? O maoísmo na França era uma das forças mais importantes aí em termos filosóficos e políticos de todas aquelas transformações, né? Então, eu acho que, como parte desse movimento de tentar pensar questões filosóficas a partir de um lugar fora desse cânon europeu, ocidental, né, a minha ideia foi, bom, como que a gente pode pensar esse momento desse pós-guerra tardio, né, que é o final dos anos 60, começo dos anos 70, das questões políticas, filosóficas, artísticas que aparecem aí a partir de uma perspectiva que não fosse exclusivamente europeia. Então, esse foi o ponto de partida do que depois virou minha tese e o livro sobre a arte, sobre a vanguarda, o surgimento da arte contemporânea no Brasil e no Japão. Então, a ideia era que surgiu realmente como uma tentativa de pensar as questões políticas e que aos poucos se encaminhou para o lado da arte. Por algumas razões. Isso enfim, é um questionamento filosófico ainda aí, mas eu acho que desde o começo, uma das razões pelas quais eu saí do departamento de filosofia e fui para a literatura era algo que eu acho que, não sei como é que foi isso na sua experiência, mas eu acho que hoje em dia a coisa está se abrindo um pouco, mas a filosofia dá para a gente, eu acho, uma formação filosófica, né? Essa perspectiva enfim, no questionamento a partir do fundamento e totalidade, se quiser, que me parece muito forte, muito, enfim, algo que eu ainda me identifico muito no modo de tentar pensar diversos objetos, mas ao mesmo tempo a filosofia tem uma certa deformação dessa limitação de um cânone, né? De a gente acabar sendo pressionado a pensar as coisas sempre a partir do mesmo cânone de pensadores ocidentais, né, a maioria homens brancos e tal, como hoje em dia é uma questão que se coloca de um modo muito mais forte, eu acho, do que, sei lá, 20 anos atrás, mas na filosofia ainda há isso um pouco, então, enfim, institucionalmente, eu digo, não que as pessoas todas pensem assim, mas os departamentos de literatura tendem a ser mais abertos por uma questão histórica, até de história institucional, né? De como o campo se condensou. E então, a partir daí, a ideia era pensar essas questões filosóficas, inclusive a partir de textos, inclusive textos visuais, né? No caso das artes, que não são parte dessa tradição. Então, pensar, falando mais uma vez o modo derridiano aí, nas margens da filosofia, também nesse sentido, na margem geopolítica e na margem do gênero discursivo, né? Então, e ao mesmo tempo teve uma outra questão.
é que, concretamente, se a gente olha o pensamento japonês, por exemplo, antes da guerra, você vê que na filosofia era o centro de onde todas as questões estavam sendo pensadas, onde a questão, inclusive, enfim, um dos aspectos mais interessantes desse pensamento japonês é porque eles estavam pensando o império, né? A questão do multiculturalismo e do multirracialismo também, se você quiser. Como é que esses pensadores japoneses tentaram conceber o Império Japonês como um império multicultural e multirracial nos anos 30? Então, nesse sentido, quer dizer, ele era muito distante do que era o nazismo, né? Claro. E eu acho que depois da guerra uma tentativa de aproximar e colocar como se o fascismo japonês também fosse uma espécie de nazismo, mas era uma outra coisa. E isso, mais uma vez, não é para desculpar, mas é muito pelo contrário, para entender a possibilidade de outros tipos de fascismo que também são muito problemáticos, mas que não assumem aquela forma do racismo nazista. Então, a gente tinha no Japão um pensamento imperialista, fascista, mas que era um pensamento que, em termos da sua concepção de relações raciais e culturais, não era muito distante do que veio a ser um modelo americano do multiculturalismo recente, que hoje em dia está numa certa crise também por um outro fascismo aí no modelo do Trump. Mas isso, enfim, já leva a gente para uma outra discussão. Mas o fato é que a concepção, hoje em dia a gente fala, né, por exemplo, uma das palavras que está muito assim, como em evidência, né, a história do supremacismo branco nos Estados Unidos e em outros lugares, né? No Japão, você tem uma certa forma de supremacismo japonês pensada nos anos 30, no modo como as relações culturais são concebidas. Não é exatamente... É diferente do que veio a ser supremacismo branco, mas a ideia era a seguinte: você tem um império onde todo mundo pode se tornar japonês, ou seja, o ser japonês nos anos 30, na concepção imperial, não era uma questão de você ser de uma certa raça. Era você, como se diz, incorporar um modo, para colocar de outro modo, você podia ser coreano e ainda assim ser japonês. Você podia ser chinês e ainda assim ser japonês. Você podia afirmar a sua própria identidade cultural e ainda assim participar desse império japonês. Quer dizer, é algo que não é muito diferente de como a nacionalidade americana é concebida hoje em dia, né? Com todas essas identidades hifenizadas. Só que qual é o truque aí? É que, bom, você podia ser coreano japonês, você podia ser chinês japonês e tal, mas, falando a grosso modo, mas o japonês puro era mais japonês, né? Ou seja, do mesmo modo que hoje em dia nos Estados Unidos você tem todas essas identidades hifenizadas e você vê, inclusive, um movimento de pessoas falando de afirmação da sua própria identidade, mas, no final das contas, aquele que não tem hífen, né, que não é African American, que não é Native American, que não é latino, o americano branco, WASP, né, protestante e tal, acaba sendo o centro, aquele que é mais americano. Então, o imperialismo japonês ele era concebido num esquema muito parecido com esse. E é muito curioso que, depois da guerra,
houve um apagamento completo desse modo de pensar a identidade japonesa. E a identidade japonesa foi reconcebida como algo particular. Assim, hoje em dia, você pergunta, você fala, tanto no Japão quanto fora, as pessoas falam em ser japonês como você ser parte de uma nação que é um arquipélago, que tem uma cultura muito específica, diferente de todo lugar. Enfim, tem todo um discurso do particularismo japonês, do excepcionalismo japonês, que ficou muito forte depois da guerra, que é completamente diferente de como se via a possibilidade de pertencer ao Império Japonês até o final da guerra. Porque com esse pensamento racista, particularista, você não faz império, né? Então, tanto é que hoje em dia a gente vê o Trump, e todo esse supremacismo branco aí que aparece, racista, no sentido mais, enfim, chão, no sentido mais vulgar até da palavra, ele está acompanhando o desfacelamento do Império Americano, né? É o fim, isso aí é a decadência completa, os Estados Unidos se tornando só mais uma nação particular e a coisa da América para os americanos, para os brancos e tal. Quer dizer, é um movimento contrário, parecido com o que aconteceu muito mais rapidamente no Japão a partir da derrota na Segunda Guerra. De um modo muito diferente. Mas, enfim, o fato é que todo esse pensamento, no período antes da guerra, a filosofia era o centro de onde essas questões se colocavam. Até porque assim, os intelectuais japoneses se viam numa posição de pensar não só a cultura local japonesa, mas de repensar as bases da filosofia ocidental. Eles se achavam realmente na posição, eles achavam que o Japão realmente era o novo centro da nova ordem mundial. A gente fala em nova ordem mundial, né? Eles formularam essa ideia, assim, literalmente. Eles falaram que tem uma nova ordem mundial da qual o Japão é o líder. E então é muito interessante ver como que tem um paralelo muito forte entre o modo em que o Japão se entendia até o final da Segunda Guerra e o modo como os Estados Unidos veio a ver o seu papel a partir da vitória e ocupação do Japão, de parte da Europa e tal, Coreia, depois da guerra. Mas, então, tem voltando depois desse longo esse círculo aí, eu acho que tem isso é uma discussão comprida, mas uma relação entre essa posição política imperial e o pensamento filosófico. É difícil não ver, porque a gente vê como é que esse pensamento, o surgimento no Japão é muito claro de um pensamento filosófico no sentido de pensar não só o particular, mas o universal. Ele está justamente acompanhado de uma posição política onde eles se viam na capacidade de criar esse novo universal. Então, depois da guerra, tudo isso para dizer que depois da guerra, isso acaba completamente, né? Os pensadores japoneses não estavam mais se vendo nessa possibilidade. O que a gente vê é o contrário, um discurso sobre a identidade particular do Japão, como é que o Japão é diferente de outros lugares e tal. Enfim, não é mais o Japão como universal, é um Japão como mais uma particularidade. Mais uma nação nesse âmbito assim, internacional, onde quem vem a ocupar esse lugar de universalidade é os Estados Unidos, né? Agora, o que acontece aí é que a gente vê ainda assim, ou seja, a filosofia japonesa do pós-guerra
com exceções, né, ela não tem essa mesma força do que tinha antes. Algo parecido se pode falar, bom, a Alemanha é um pouco mais complicado, mas não vamos entrar nesse debate aqui que tem se desenrolam muitas coisas. Mas o fato é que no âmbito da arte existia uma reflexão muito forte, principalmente a partir do final dos anos 60, no Japão, como também em outros lugares, inclusive no Brasil, né? E então, nessa tentativa de buscar um modo de problematização da questão política no final dos anos 60, eu acabei, aos poucos, a coisa foi se centralizando nas artes plásticas. No começo, o cinema e tal, enfim, porque todo esse âmbito era muito junto, né? Tinha um intercâmbio muito forte entre artistas e escritores e tal, pessoal do cinema, mas acabou que o meu trabalho foi se centralizando no âmbito das artes plásticas e da crítica de arte. Então, pegando, sobretudo, o Brasil e o Japão, como esses dois lugares em que você tem uma reflexão muito forte sobre a arte e sobre a arte, a relação da arte com a política, e uma reflexão que está ligada ao que estava acontecendo em outros lugares, como a Europa, os Estados Unidos, mas que não tinha uma ligação direta entre esses dois lugares, Brasil e Japão. Enfim, a gente tem um trânsito, de certo modo, algo que eu fui atrás, inclusive parte relacionada à comunidade Nikkei no Brasil, né? Mas entre os artistas e críticos nos quais eu estava focando, principalmente, a relação entre o Brasil e o Japão é muito tênue, embora não é inexistente. Isso faz parte assim, desse enredo. Mas a ideia era ver justamente como que se pode contar a história do pensamento artístico, estético, político, num certo momento, sem partir sem partir da Europa ou dos Estados Unidos. Quer dizer, como que a gente pode... Eu estou falando de arte, estou falando de crítica, mas isso serve para qualquer outro âmbito, né? Assim, a ideia tem um lado de um experimento aí de falar, bom, como que a gente pode falar da história da filosofia, se for o caso, ou da história do que seja, da história da sociologia, da geografia, pegando não a Europa ou os Estados Unidos como centro, mas pegando outros lugares considerados, assim, de algum modo periféricos, né? Mas, ao mesmo tempo, sem enfatizar essa ideia da periferia, porque é um desses problemas, né? Que quando a gente fala em periferia, a gente já está criando ou reforçando essa relação centro-periferia. Então, como falar da periferia sem enfatizar a sua condição periférica, trazê-la de volta para o centro? Ou seja, como reformular essas relações de um modo em que a gente possa falar de uma história mundial em diversos momentos de contemporaneidade descentralizada, né? Que eu acho que, no fundo, a relação centro-periferia, é claro que ela é construída, isso não quer dizer que ela não existe, mas quanto mais a gente repete, mais a gente reforça, né? Enfim, é uma dessas, como é que se diz, antinomias aí, de como que a gente vai problematizar certas coisas sem reforçar. Bom, tem duas coisas que eu queria te perguntar, que pelo tudo que você falou, para, enfim, para pensar o Brasil e para pensar uma dificuldade que a gente tem no Brasil também. A primeira é assim, você se referiu a esse processo, né, do século XX,
E o Brasil também, de certo modo, acompanha esse processo, né? Nos anos 20 e 30 tem o nosso integralismo, aí vem a Era Vargas, né? Estado Novo, aí vem a guerra, né? E depois você falou, e agora está voltando de uma outra forma, algo próximo, né, de um fascismo. Tem gente que usa neofascismo, tem outros termos, mas enfim, a gente sabe do que está falando, né? E no Brasil isso acontece também. Então, quer dizer, o Brasil acompanha esse movimento também, né? De tudo que você narrou, o Brasil também está lá, junto com Estados Unidos, Japão, Europa, China. O Brasil também, né, tem as suas etapas desse processo que é um só, né? Então, uma pergunta para te fazer sobre como é que você vê isso. E a segunda, aí é sobre, para você falar um pouquinho de literatura, arte, vanguarda também. Você falou que foi sua pesquisa, mas você acabou não falando muito. E aí, dentro desse tema, eu queria te perguntar como é que é a questão da língua. Porque a gente que estuda filosofia, né, a gente sempre se defronta com essa dificuldade. A língua inglesa, francesa, alemã. Mas aí no Japão é uma dificuldade a mais, né? Porque aí a escrita muda, a língua é mais... as relações com a nossa língua são mais longínquas e tudo. Como é que foi também essa questão com a língua japonesa? Pois é. Bom, tem várias coisas aí. Eu vou começando a responder. Se eu perder uma, depois você me chama de volta aí para ela. Começando pela língua, já que foi a última aqui, realmente tem a dificuldade extra é a seguinte. Lembro quando eu estava morando na Alemanha, tem uma coisa que, enfim, alemão a gente ali, né, no IFIX, o alemão era muito presente, porque a gente tentava, a ideia de ler os textos originais era importante, tal, a gente, de algum modo, ia convivendo com o alemão, apesar de ser muito diferente do português. Mas uma coisa que é muito boa, fácil, ajuda muito na Alemanha, é que a língua cotidiana e a língua filosófica é muito próxima, de algum modo. Muitas vezes, surpreendentemente, você fala com as pessoas na rua, elas usam palavras, você fala, caramba, isso aí é aquelas palavras que a gente está acostumado a ver em livros de filosofia. No Japão, isso é o contrário. Isso é exacerbado pela questão da escrita, né? Mas começa já, né, com uma diferença entre a língua falada e a língua escrita, que a escrita foi importada da China, né? Enfim, então existia uma língua japonesa falada ou japonesa, enfim, existiam dialetos que eram falados aqui onde é o Japão hoje em dia e que foram aos poucos incorporando a escrita chinesa e então é uma escrita que ela a gente quando aprende a falar japonês, falar não é muito difícil, no fundo, assim, até a pronúncia ela é extremamente próxima do português que a gente fala no Brasil, principalmente. Então, para quem vem do Brasil, não tem muita dificuldade com a pronúncia, que isso já ajuda muito. Não tem dificuldade para entender os sons, né? Não tem tom como tem em chinês, mas tem a dificuldade de que tem um certo descompasso entre a língua falada e escrita, tem vários... você tem caracteres que podem ser lidos de vários modos diferentes, e a língua filosófica, né, os conceitos filosóficos são todos traduzidos em caracteres que são caracteres chineses, né? Então, você pode aprender a falar, enfim, vamos dizer que, sei lá, em um ano, já dava para ter uma conversa comum, ir num bar, conversar e tal. Agora, você vai, conversa num bar, e quando você vai num seminário de filosofia, não entende nada. Como se estivesse falando uma outra língua completamente diferente. Aquilo é muito frustrante, né? E você vai lendo, né? Então, enfim, a leitura e a comunicação oral, parece que você está aprendendo duas línguas completamente diferentes. E aos poucos vai juntando aquilo, porque aqueles caracteres têm certos sons, só que os sons são muito parecidos, tem muitos caracteres que têm o mesmo som. Então eu lembro
uma experiência no começo aqui, quando eu estava começando a aprender e tentar discutir filosofia em japonês, eu lembro da minha cabeça, é como se estivessem passando vários caracteres que você tem que traduzir da fala para a escrita, para poder entender aquilo que está sendo dito. Aí quando a pessoa fala uma coisa, você fala, será que aquela pessoa está falando desse caractere, essa combinação aqui, ou essa outra? Porque só com o som é como se não fosse suficiente. Agora, é curioso que, com o tempo, isso num momento de aprendizado, né? Quando você começa a aprender já, enfim, depois de adulto. Mas, quando você se acostuma, aquilo vai passando. Você naturaliza aqueles sons e liga já eles ao conceito, vamos dizer, de um modo que não passa necessariamente pela escrita. É curioso. E aí aquilo tudo vai passando a ser meio que natural, assim. Não que a dificuldade vá embora completamente. Tem ainda, você começa a ler de novo, fala, caramba, esqueci esse caractere aqui. Mas, enfim, tem uma dificuldade extra nessa. Agora, tem uma coisa que é muito legal, acho que, de estudar filosofia em japonês, é que se presta muito à tradução de termos. Eu acho que nas línguas neolatinas, né, tem um problema, às vezes, para traduzir termos de filosofia alemã, às vezes porque o correspondente é diferente, né? A tradução do Heidegger tem esses debates infinitos aí, né? Como é que vai traduzir, Dasein e tal. Em japonês, você pega dois caracteres que realmente você faz combinações que são muito próximas etimologicamente do que o alemão está dizendo, e criar neologismo não é um problema, que você faz o tempo todo. Então, isso dá um tipo de plasticidade à língua que é muito interessante. Mas, enfim, então isso é todo Hoje em dia, parte do que eu ensino na universidade aqui é literatura comparada e teoria da tradução em sentido amplo. Então, enfim, essas questões são muito interessantes aí nesse âmbito também. Mas outra coisa que você estava perguntando, a sua primeira pergunta foi Oi? Brasil. O Brasil, né? Pois é, o Brasil e o que está acontecendo hoje. A minha pesquisa hoje em dia tem muito a ver com isso e com esse momento atual. Enfim, a questão principal que eu estou focando e sobre que eu estou escrevendo hoje em dia é o neoliberalismo, enfim, que é um debate que está aí, enfim, todo dia e dentro e fora da academia, né? Mas inclusive, enfim, como parte disso, ler os clássicos aí do pensamento neoliberal e como modo de tentar entender essa ideologia hegemônica, né, que está tão forte, não só no Brasil como fora, e se misturando a esses novos fascismos aí, como a gente vê, né? Eu acho que no caso do Brasil é clássico, né? Mais uma vez, quase que essa ideia do liberal na economia, conservador nos costumes, ela é um outro modo de falar a combinação entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo, neofascismo que a gente está vendo em todos esses lugares. Eu acho que é interessante que um conceito que me parece muito interessante para pensar o lugar do Brasil nesse sentido é algo que foi muito discutido por gente da USP, inclusive, não da filosofia tanto, mas o pessoal da sociologia da USP. O Paulo Arantes fala disso, que é uma ideia de brasilianização. Isso é um ponto que eu estou tentando pegar. Eu acho que é interessante como o Brasil, em muitos sentidos, está na vanguarda de algo que está acontecendo. É uma vanguarda péssima, mas, enfim, o Brasil, a gente estava falando dessa questão de influência, né? Eu acho que muitas coisas que aconteceram no Brasil, em termos dessa... enfim, do surgimento desse pensamento conservador e essa guinada conservadora aí na política, ela acontece no Brasil
inclusive antes de outros lugares. E essa ideia de brasilianização é uma coisa que já foi levantada por várias pessoas em vários sentidos aí, mas, enfim, isso é uma discussão longa, mas eu acho que o Brasil, enfim, a gente está no olho do furacão disso, né? E esse pensamento, ou essa conjuntura política e fascismo é difícil até chamar de pensamento, é algo que, enfim, que o Brasil parece que, infelizmente, está muito tá em destaque aí. Mas, enfim, vamos voltar a isso. Eu acho que eu me perdi aí no meio dessa. Outra questão era da arte. Você falou que estudou um estudo comparado, né? Arte Japão-Brasil e tal. Ah, pois é verdade. Então, voltando para a questão da arte que a gente estava falando quando eu comecei a falar da crítica aí. Então, acabou que eu entrei comecei a pensar essa questão da arte aí a partir do problema do pensamento político, ou seja, a partir da relação entre arte e política, né? A minha questão era essa, e foi uma questão que surgiu já quando eu estava trabalhando com Heidegger, né? Quando eu escrevi sobre Heidegger, o problema da arte para ele e a relação entre arte e política é muito grande, né? É muito importante, central ali, quando ele fala na origem da obra de arte, da arte como um lugar, um ponto de mediação entre a relação, para a relação entre o pensamento e a política, né? Quer dizer, de algum modo, assim, a minha entrada na arte foi, eu acho que a questão para mim sempre foi essa relação entre o pensamento, a atividade intelectual, a prática intelectual e a política. E a arte aparece como um dos lugares de mediação dessa relação. Eu acho que isso aparece ali no Heidegger de um certo modo, mas a ideia era pensar isso a partir do trabalho de intelectuais que estavam assim realmente envolvidos no fazer da arte e na crítica de arte. Então, comecei a pensar isso a partir de artistas que estavam realmente pensando sobre a sua própria obra. Então, isso era, no Brasil, gente como a Lígia Clark, a Eliute Sica, Ferreira Goulart, e os críticos, principalmente no Brasil, bom, o Ferreira Goulart também era artista, crítico, poeta e tal, a figura do Mário Pedrosa era fundamental. Então, ele se tornou como que um guia no âmbito brasileiro para pensar a formação de um pensamento sobre a arte e um pensamento sobre a relação entre arte e política, a partir dos anos 30, né, com o engajamento dele na vanguarda trotskista. E aí você estava falando, inclusive, né, da história, né, do Brasil do século XX. Ele é uma figura que passa totalmente por todo esse percurso que você estava falando, né? Ali ele estava lá na luta contra os integralistas na rua. Ele foi enfim, para a guerra mesmo, e saiu, foi ferido na perna, teve que ficar escondido por um tempo, depois foi para o exílio. Quer dizer, ele participou de tudo isso, depois passou a guerra nos Estados Unidos, e ele tinha depois, eu pego principalmente essa visão do Mário Pedrosa depois da guerra, sobretudo, quando ele tem um investimento numa relação mais, vamos dizer assim, mediada entre a arte e a política, que no começo ele estava muito engajado na coisa do realismo social, né, da Käthe Kollwitz e tal, e depois ele fala muito do Portinari, ou seja, realmente de artistas que estavam imediatamente engajados na política. Tem uma inflexão no pensamento dele de tentar pensar a arte abstrata, né? Quer dizer, a ideia de uma revolução da subjetividade, uma revolução da percepção.
E aí ele tem todo o pensamento dele sobre a questão da forma na obra de arte. Então, como é que a arte pode proporcionar uma transformação completa, completa, não sei, mas uma transformação muito mais profunda no modo do sujeito ver o mundo, que, sobretudo, a arte abstrata tem condição de fazer isso. Quer dizer, aí um momento em que ele está tentando pensar isso a partir de teorias psicológicas, sobretudo da Gestalt e tudo, né? Quer dizer, pensar a relação entre arte e política de um modo em que não é a arte falando diretamente da política, mas é justamente no momento em que a arte se subtrai a ter um discurso político mais imediato, que ela pode gerar uma transformação muito mais profunda, né? E eu acho que uma das questões muito importantes aí, então, é realmente que aí você tem um modo de pensar o lugar próprio da arte e da estética na sociedade, né? A gente vê gente como, hoje em dia, o Jacques Rancière pensando, enfatizando todo esse lugar da estética e a função política da estética. Me parece que o Mário Pedrosa, em muitos modos, de um modo diferente, embora, mas ele precede isso e ele coloca isso muito antes. Como é que se diz? Enfim, ele foi pioneiro nesse sentido. E algo parecido estava acontecendo no Japão nessa época. Mas o que é muito interessante é que alguns críticos japoneses, também vindos do movimento comunista, chegaram a formulações muito parecidas com a do Mário Pedrosa, ou seja, tiveram uma inflexão parecida de vir de um movimento de ativismo mesmo, junto com os artistas que estavam fazendo arte realista, social, para uma valorização da arte abstrata, mas uma valorização de questões que não estão mais, enfim, de um outro modo dessa relação entre arte e política. Mas o que é muito interessante é que eles estavam formulando esse discurso a partir de correntes artísticas muito diferentes dentro da arte dita abstrata. Então, enquanto o Mário Pedrosa pega o concretismo, enfim, o chamado a abstração geométrica e tudo, esses críticos japoneses realmente têm um investimento na arte informal e na questão da matéria na obra de arte. Então, enquanto o Mário enfim, a gente pode falar, fica uma coisa um pouco esquemática até, mas enquanto o Mário Pedrosa pega a questão através da forma, a questão para certos críticos japoneses, o principal deles era esse chamado Hariu Ichiro, era a questão da matéria. Mas o movimento principal que eu pego é como que, então, a partir desse momento em que havia um investimento, vamos dizer, numa relação mediada entre a arte e o campo político, surge uma nova geração de artistas que foi meio que, mais do que influenciada, mas realmente que se formou a partir das teorias desses críticos. No caso do Brasil, essa geração neoconcreta, que realmente foi muito... enfim, para quem o Mário Pedrosa era uma referência fundamental, né? Como é que eles rompem com isso através de um pensamento que quer um engajamento direto da arte na política, não mais como representação, como era. Ou seja, não é uma volta ao momento anterior do realismo social, mas é a ideia de que não deve haver mais separação entre a arte e a política, né? Quer dizer, enfim, isso é uma trajetória que isso não é uma novidade, isso aí já foi descrito, isso é a trajetória da vanguarda, mas a ideia era, enfim, como contar essa história a partir
desses dois polos e dessa trajetória diferente, ao mesmo tempo paralela ao que estava acontecendo em outros lugares. Paralela, mas com diferenças, né? Do que estava acontecendo em lugares como Europa e Estados Unidos, mas que é uma história que, ao mesmo tempo, tem um lado linear local, quase, enfim, tem uma sucessão, não é linear, mas tem uma dialética local, independente, mas que, ao mesmo tempo, está em diálogo com o que está acontecendo fora e está ressoando de modos diversos em diferentes lugares. Quer dizer, eu acho que isso era um pouco o modo como eu peguei a questão da arte. Eu acho que, mas isso passa, enfim, isso é um jeito de contar a história, mas eu acho que tem muitas outras questões aí. Eu acho que, para mim, sempre essa ideia que foi enfim, era o título lá de uma obra da série de obras da Lygia Clark, né? A questão da quebra da moldura, que eu acabei usando de título no livro, uma certa tradução disso. Acho que, para mim, sempre foi fundamental, porque eu acho que sempre não é nem questão de uma curiosidade, mas chamou a atenção como que é possível mesmo, né? A arte tem uma possibilidade de atingir um público muito maior do que o pensamento filosófico, né? Eu acho que isso é uma questão que é muito interessante aqui, com essa coisa das lives, inclusive, de botar isso no YouTube, ter um acesso a esse discurso, a esse debate, para quem quiser. Esse mas o discurso filosófico, ele tem um lado fechado nele mesmo, né? E a arte, ela tem essa possibilidade de ter uma linguagem que não é completamente fechada, mas, ao mesmo tempo, a arte contemporânea, ela tem essa inflexão conceitual, né, que a torna, de algum modo, fechada também. Mas é um fechado aberto. É interessante porque você vai no museu, você pode dizer, as pessoas às vezes, não entendi nada. Bom, não entendi nada, mas entendeu alguma coisa, né? Viu alguma coisa, de algum modo entendeu. É diferente de um texto de filosofia que você começa a ler e, se você não entende aquele jargão, às vezes você fecha aquilo. E isso é algo que me interessa também muito hoje em dia a questão da arte. Voltando um pouco para a sua pergunta inicial sobre o momento fascista atual, e que eu coloco isso um pouco até no livrinho sobre a filosofia em quarentena, é que eu acho que tem um movimento muito interessante no Brasil. Até falei que é curioso quem diria, né, que a filosofia ia vir a tomar uma posição central no discurso político brasileiro através de uma figura como Olavo de Carvalho, né? Ou seja, a filosofia, no fundo, no Brasil, tinha, comparado com a sociologia, por exemplo, né, que sempre teve, ou geografia, que sempre teve uma presença muito mais forte, mesmo a teoria literária no debate político, a filosofia tendia a ficar mais para escanteio. E aí a gente se depara com uma figura dessas que era, enfim, um professor de filosofia, né, no Rio, que dava suas aulas aí para fora da academia, ensinando Aristóteles e tal, tinha sido astrólogo, tinha essa ligação com a astrologia, e, de repente, ele aparece como o guru de uma grande parte dessa nova direita brasileira, inclusive da própria família do presidente e da sua família, né? Enfim, é uma coisa assim. É claro que ele teve uma trajetória chegando até aí, de escrever livros, best-seller. Como é que a gente pode pensar, então, né, a possibilidade da gente que faz filosofia, ou que tenta pensar através da filosofia,
de discutir também com esse tipo de filosofia, né? Ou seja, é possível ou não? É o que eu coloco ali, por exemplo, ali no livrinho da quarentena, o Ernesto Araújo, né, o ministro, foi ler o livro do Zizek sobre a pandemia e fez um post no blog dele. É uma leitura muito, assim, não é nem de má vontade, mas é uma coisa assim, é de má fé quase, né? Mas, enfim, ele está se engajando com aquele texto, está tentando criar um diálogo com aquilo. E aí, o que a gente faz, né? É possível um diálogo? E eu acho que uma figura dessas, como o Olavo de Carvalho, é curiosa nesse sentido, porque ele não é um... Enfim, a gente, hoje em dia, teve uma discussão rolando aqui no Facebook sobre a questão da burrice, né? E o papel da burrice na eleição do Bolsonaro. Eu acho que é uma questão muito importante, tem seu papel, inclusive no próprio Bolsonaro e família, mas o Olavo de Carvalho não é burro, né? E ele também não é ignorante filosoficamente, ele sabe, ele estudou. Agora, eu acho que tem uma manipulação e uma má-fé, né, na manipulação do discurso filosófico, que fica muito complicado da gente discutir sinceramente, né? E eu acho que isso acontece muito com o discurso neofascista, o discurso dessa nova extrema-direita, que é se apropriar de um certo jargão conceitual filosófico, mas eu acho que uma das questões, uma das características principais e fundamentais da filosofia é uma certa, pelo menos uma busca de uma verdade, uma certa sinceridade na tentativa de você discutir conceitos e buscar esclarecer ideias, né? Ou seja, eu não tenho nada contra discutir com gente que tenha ideias completamente diferentes da minha, quer vir alguém de extrema direita, vamos dizer, alguém de direita discutir, vamos conversar. Eu acho que tem, eu estudei Heidegger por tantos anos, é um pensador que, no fundo, é de direita em muitos sentidos. Eu acho que, apesar de eu ter tentado e muitos outros terem tentado ver possibilidades de um pensamento de esquerda a partir da reflexão do Heidegger, ele, como posicionamento, o posicionamento político dele era de direita. Mas dá para discutir com ele? Eu acho que dá, certamente. E eu acho que tem uma sinceridade ali. Agora, eu acho que tem um problema com essa nova extrema-direita, que eles gostam muito de criticar a esquerda por isso, e falar a esquerda tem a coisa do discurso da lacração e tal. Claro que isso é um problema que existe na esquerda também, mas na extrema-direita muitas vezes é só isso. Não existe nenhuma tentativa de realmente você buscar um entendimento da realidade com uma certa sinceridade. É tudo estratégia. E isso fica muito difícil realmente da gente discutir, porque embora você possa até falar a mesma língua, porque eu acho que, enfim, a gente pega alguém, certamente não é o caso, não dá para você ter uma discussão filosófica com o Bolsonaro e tal, mas você poderia ter com o Olavo de Carvalho. Agora, se a coisa vai ser feita na base só da tentativa de confundir os conceitos e criar uma espécie de cortina de fumaça conceitual para, enfim, falsificar tendências e tudo, fica muito difícil, né? Então, como que assim, voltando, né, para a sua pergunta e essa questão desse fascismo contemporâneo, o que a filosofia pode fazer com relação a isso, né? Tem um texto que eu sempre me lembro
do Levinas, que chama Reflexões sobre a Filosofia do Hitlerismo. E ele começa dizendo, olha, a filosofia do Hitler é primária, mas ela evoca sentimentos fundamentais aí da alma alemã que esses sim merecem ser discutidos filosoficamente. Então, eu acho que a filosofia, se ela tem uma possibilidade de intervir, talvez tenha que ser nesse ponto. Ou seja, realmente, o bolsonarismo também é uma filosofia primária. Mas o que ele está trazendo de fundamental, né? E eu acho que aí não é só da alma brasileira, mas é da humanidade contemporânea, aqui que ele está respondendo, né? Que consegue tanto apoio. A gente viu essa coisa deprimente dessas últimas pesquisas aí da Folha, né? Que ele tem um apoio que está maior ainda. O que esse tipo de figura, como Trump e Bolsonaro, está respondendo, né? Aqui, e no fundo, inclusive, aí sim eu acho que tem uma necessidade de autocrítica da esquerda, que é o que a gente fez de errado que houve o surgimento de uma abominação dessa, de uma coisa completamente louca, que você vê a população ainda apoiando, grande parte da população apoiando, embora a gente esteja num caos social e inclusive econômico, né? Mas segue. E para não falar de toda a violência que é promovida e tal, mas eu acho que, inclusive, esse é um elemento fundamental, né? Acho que tem sido, a ideia da burrice tem sido levantada, mas eu acho que tem um outro texto que também sempre me lembra, que é do Guattari, que é todo mundo quer ser fascista, em que ele fala, olha, essa questão de fascismo a gente tem que olhar não como algo só do outro, mas é um impulso fundamental que tá conectado a uma violência fundamental aí, humana, né? E tem um lado suicida, inclusive, que também tem que ser colocado em questão, né? E eu acho que, nesse sentido, a filosofia pode e deve intervir, e também a psicanálise, enfim, a gente tem que colocar em jogo e trazer essas ferramentas que a gente vem desenvolvendo, né, para pensar o presente em todas essas faces. O que eu tenho tentado, a direção que eu tenho tentado ir é essa questão da ideologia neoliberal, que eu acho que é ainda um elemento fundamental, porque a gente vê que parte, claro que tem um lado, parte do apoio ao nosso fascismo nacional aí, do Bolsonaro, e que eu acho que pode se chamar de fascismo, sim, isso é uma outra discussão, porque houve muita discussão de se a gente pode ou não pode e tal. Eu acho que, assim, se a gente vai olhar o fascismo historicamente, então a gente vai olhar exatamente as características que ele teve como movimento na Itália e tal. Se isso é o nome de um movimento histórico, aí ele é único, particular, então a gente não pode chamar nada mais de fascismo. Agora, no momento que a gente usa a ideia de fascismo como um conceito, ele tem que ter uma certa amplitude, assim, uma certa gama de significado, em que eu acho que o que a gente está vendo no Brasil hoje se encaixa em muitos modos. Certamente não em todos. A gente pode ver diferenças cruciais, mas eu acho que tem elementos fundamentais que podem levar a gente a chamar assim. Agora, independente de como a gente chama, eu acho que tem uma questão que é muito importante aí, que é, enfim, para pensar ainda essa questão do apoio que o governo continua tendo, é que, bom, se por um lado tem o discurso racista, o discurso daquele que eles dizem os 15% que são os apoiadores mais radicais,
a gente tem toda uma classe média e média alta, e inclusive o empresariado, que não necessariamente está de acordo, às vezes até se incomoda com todo esse lado racista e tudo, mas acha que é um preço não muito grande a pagar pela manutenção de uma política neoliberal, né, em diversos âmbitos. Ou seja, o Bolsonaro é o preço que tem que pagar para ter alguém como o Guedes aí na economia. Por pior que ele seja, mais medíocre que ele seja, dentro do próprio meio dele, né, como ex-aluno de Chicago. Então, assim, para mim a questão tem sido como é essa força e como é essa construção dessa hegemonia desse pensamento neoliberal, que eu acho que, ao contrário do que alguns teóricos veem, eu não acho que esteja sendo substituído pelo neofascismo. Eu acho que ele é um componente desse momento neofascista. E ele é um componente muito mais hegemônico, inclusive, porque eu acho que ele é um componente que está de vários lados. Ele é um componente neofascista, mas ele é um componente também de outras ideologias que competem com ele. Por exemplo, a gente pega a posição das organizações Globo, né? Eles não necessariamente estavam entusiastas com a eleição do Bolsonaro, mas acabaram apoiando, porque viram nele a possibilidade da manutenção dessa direção aí econômica, e que não é só econômica, mas por eles existem outros candidatos aí que eles favoreceriam que não são fascistas, mas que levariam à frente esse projeto neoliberal. E que a gente já conhece, enfim, toda uma conversa antiga aí no Brasil, mas que como é que se constrói essa hegemonia desse pensamento, não só na economia, mas um pensamento que cada vez mais se torna hegemônico no modo de pensar a sociedade como um todo, né? Ou seja, eu acho que uma das grandes características do neoliberalismo é que ele se propõe como ou se torna um modo de ver não só relações econômicas, mas qualquer tipo de relação em termos econômicos, né? Tudo tem que ser pensado a partir de incentivos, tudo tem que ser pensado a partir de custo-benefício, e a gente tem todo o entendimento das relações humanas nesse sentido. Então, eu acho que isso aí se casa, às vezes, com uma espécie de neofascismo, mas não necessariamente. E é muito difícil de saber para que lado isso vai a partir de agora, né? A gente está vendo agora nos Estados Unidos... Ontem teve a convenção do Partido Democrata que conseguiu realmente quase que expurgar o elemento mais à esquerda, mas agora se apresenta como a única esperança de vencer o Trump. A gente não sabe para que lado isso vai, mas o que é certo agora é que o neoliberalismo vai seguir com toda a força, seja Trump ou seja Biden. E apesar da gente ter assim crescente um questionamento dele, como a gente viu com figuras como o Sanders e a Alexandra Ocasio, enfim, mas que, no momento, foram colocados de lado no debate. E também, no Brasil, a gente está para ver para que lado a gente vai conseguir levar as coisas agora nos próximos anos, né? Mas, enfim, isso para voltar um pouco para a sua questão. É isso, Pedro.
Acho que foi muito boa a conversa, conseguimos falar de várias coisas aí. Eu estava pensando aqui, às vezes, quando a gente está num ponto deslocado, a gente consegue olhar melhor, né? Talvez você, tendo percorrido aí diversos lugares, possa ter esclarecido algumas coisas aqui também, que quem está aqui no Brasil não consegue ver às vezes, né? Dessas relações Brasil-Japão, que não é muito pensado, né? Pelo menos eu não vejo muito o pessoal fazendo essa relação. Estados Unidos é mais comum com a Europa, né? Mas com o Japão é menos comum. Então, também foi bem interessante isso, essa questão com a arte que você percebe, né? Algo de época, né? De período ali nos anos 50, 60, né? Que você falou, o Pedrosa e o crítico japonês, né? Indo para o abstracionismo, também achei muito interessante isso. E sem dúvida, né? No contemporâneo, essas relações no mundo cada vez mais digitalizado, que as relações são cada vez mais diminuídas, né? A gente vai ter cada vez mais também relações entre os planetas, olha só, os países, os países, né? Enfim. E essa questão que você fala do guru da direita, eu tenho pensado de dia, de tarde, de noite sobre isso. Aham. Inclusive, eu tenho lido a obra dele aqui. Tô lendo os textos dele com calma, tentando entender como é que isso ganhou essa proporção. Na verdade, eu entendo, né? Mas não tem nada a ver com regressão cognitiva, né? Com burrice, com coisa e tal, né? Pelo contrário, eu acho que tem um ardil ali que ele mobiliza muito bem, né? E a estratégia é dizer que o imbecil é o outro, né? É até o título de um livro dele, né? O imbecil coletivo, quer dizer, o coletivismo é que é burro, né? O, É. o que pensa sozinho é isso que deve ser valorizado, mas enfim, até essa questão de indivíduo ali para ele é bem peculiar a maneira como ele pensa, né? Isso daí, enfim, é outro assunto. Mas enfim, é isso, Pedro. Gostei muito da conversa e vou pedir então para você dizer uma última coisa aí para a gente encerrar. O Zé, não, é difícil, em vez de concluir isso, o que você estava falando aqui, eu fui ver que parece até que a gente combinou aqui, que a gente estava falando da arte abstrata, você está com um quadro aí informal e eu estou com aqui um geométrico aqui embaixo, parece que a gente combinou o cenário. Que legal. É, mas, não, olha, eu que agradeço a você, muito legal essa oportunidade aqui. E como a gente estava falando, né, antes da conversa mesmo, eu acho que não, esse é um espaço fundamental. E esse arquivo que você está criando, eu espero que isso depois, né, as pessoas, enfim, tenham essa diversidade de ponto de vista que você conseguiu juntar aí, está conseguindo, está juntando. Isso é um trabalho muito bacana. E eu acho que eu falei da filosofia na quarentena, né, no livrinho. Eu acho que isso aí a melhor coisa da filosofia na quarentena, isso a melhor coisa que se pode fazer é isso, né, aproveitar as pessoas em casa e criar esse arquivo que a gente não faz, né? Quando a gente está conversando ao vivo, a gente não grava. Quando a gente está conversando pessoalmente, né? Então, essa oportunidade foi muito legal. Enfim, então esse fica um começo da nossa conversa. Eu acho que a gente... Depois eu quero ouvir mais de você aí também, porque eu já vi você falando um pouco da sua trajetória aí no Facebook, me parece muito bacana. E a gente, então, vai marcar outras aí. Em Zoom e ao vivo, quando o isolamento acabar. Mas então, um abraço para você. Um prazer. Obrigado. Eu quero conhecer o Japão. Gostaria bem muito. Assim. É isso aí. Até mais, então. Então, até mais, Caio. Um abraço. E aí, o pessoal que assistiu a gente aqui também agradeço.
Fiquem ligados nas próximas conversações.